Fala pessoal, beleza? Beleza todo mundo que estão entrando aí? Fala pessoal, só esperar o nosso convidado entrar. Acho que a gente teve algum probleminha técnico na hora de chamar e compartilhar a live. Vamos ver se eles estão entrando, estão em contato aqui. Ó, tá dando erro, o pessoal não tá conseguindo entrar, não tô entendendo por quê. Deixa eu tentar de novo. Não sei por que tá dando erro. Deixa eu ver aqui com o pessoal. Pera aí, galera, eu vou só mutar aqui rapidinho, só para ligar lá para eles, tá? Só um minutinho. Pera aí, pessoal, rapidinho. E daí eu vou desligar essa live de novo, eu vou criar uma outra live e vou enviar o convite da mesma forma, no perfil da UEA Eleições, da mesma forma que a gente testou, tá bom? Ah, peraí. Tem um outro cara aqui tentando entrar, Daniel Olasquaga, mas acho que não é ele. Tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento e vou enviar lá de novo, lá no mesmo perfil, tá bom? Beleza, obrigado, viu? Tchau, tchau. Ó, peraí. Vou tentar convidar de novo, mais uma vez, a OEA Eleições. Ó, convite enviado, OEA Eleições. Veja aí, pessoal da OEA, se receberam o convite para entrar. Vitor, só tá sem som. Ó, eles estão entrando. Aí, agora foi. Oi, Gerardo, me escuta bem? Oi, João. Desculpa, eu estava tentando, porque eu não tenho Instagram no meu telefone, eu estava tentando com o computador da UEA, mas desisti. Já estou com você no meu telefone. Aí foi pelo celular mesmo. É. Maravilha, Gerardo. Desculpa aí a inconveniência, os problemas técnicos. A gente é mais jovem, mas com a tecnologia também sofremos algumas vezes, né?
Já me falou de velho e nos primeiros 5 minutos, João, não estamos começando bem. Ó, Gerardo, desde o princípio, desde agora, eu gostaria de agradecer imensamente, em nome da Transparência Eleitoral Brasil, em meu nome, em nome da Ana Cláudia Santana, que é a nossa coordenadora principal da organização, a sua disposição, sua disponibilidade de estar aqui conosco, participar desse nosso evento, que é o terceiro evento já de uma série de 4 encontros, chamado Além da Missão, um giro global de observação eleitoral. É uma satisfação enorme ter você aqui, Gerardo, um nome de grande prestígio na área. E as pessoas aqui com as quais a gente divulgou, conversou, muito queriam escutar você, muito queriam escutar todo o seu conhecimento a respeito do tema. Então, desde já, pessoal, muito boa noite a todos, a todas que nos acompanham pelo Instagram e pelas redes sociais da Transparência Eleitoral Brasil. Meu nome é João Vitor Borges, eu sou membro voluntário da Transparência Eleitoral e coordenador das missões de observação eleitoral nacionais da Transparência Eleitoral Brasil. Na noite de hoje, para o nosso encontro, nosso breve encontro, mas riquíssimo encontro com muitas informações, é com muita alegria que nós recebemos aqui Gerardo de Casa. Ele é diretor do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ele é o diretor do DECO desde março de 2014. Então lá se vão, né, Gerardo? Quase 10 anos. E durante essa coordenação dele como diretor, ele já liderou mais de 90 missões de observação eleitoral em mais de 27 países aqui da América. Em 2018, narrando o seu mini currículo, que é um currículo enorme, né, Gerardo? Em 2018, ele atuou como secretário interino para o fortalecimento da democracia, para a Secretaria de Fortalecimento da Democracia da OEA. E anteriormente, ele trabalhou no Instituto Nacional Eleitoral do México, como diretor jurídico adjunto para votação no exterior e como coordenador do Comitê Técnico de Especialistas em Votação no Exterior. Ele foi secretário jurídico e depois chefe da Unidade de Assuntos Internacionais do Tribunal Eleitoral do México. Estudou Direito, tem mestrado em Relações Internacionais e Comunicação. Lecionou em diversas universidades do país, do mundo afora, e é um orador muito conhecido, um palestrante muito conhecido no circuito da democracia, não só nos Estados Unidos, no México, no Brasil, mas como no mundo todo. A sua mais recente publicação se chama Direito Internacional da Democracia, coordenada com o Luiz Almagro, que é o secretário-geral da OEA, uma de suas várias publicações sobre democracia e sobre sistemas eleitorais. Gerardo, desculpa me alongar, desculpa os problemas técnicos, mas seja muito bem-vindo e abra aqui a palavra para que você possa saudar as pessoas e fazer uma breve introdução, caso você queira. É um prazer estar com vocês. Sexta-feira estou vendo muitas pessoas se conectando, coisa que me dá muito prazer, que as pessoas se interessem pela democracia hoje, no Dia Internacional da Democracia, que é uma data muito importante, com um tema que está sofrendo uma crise mundial, mas uma crise muito pior na América Latina. Então, agradeço muito a generosidade do público e também penso que talvez posso, na próxima sexta-feira, fazer alguma coisa mais divertida que só estar aqui me ouvindo, né? Mas essa sexta-feira estou muito grato de que estejam aqui. E estou também, João, você que foi uma parte importante do DECO aqui e que leva já quantas missões, João? Já várias, não? Já pela OEA, 5 e com a Transparência Eleitoral Brasil para a terceira. Muito bem, muito bem. Leonardo, queria agradecer de novo, dizer que o nosso público que nos acompanha é um misto de acadêmicos, de profissionais, de pessoas já com doutorado, com pós-doutorado e também acadêmicos de graduação, começando os estudos na universidade e que se interessam sobre o tema. Querem saber mais o que é observação eleitoral, quais são os seus objetivos, qual é o propósito, até porque, Gerardo, só para passar de novo a palavra para você, esse conteúdo de agora serve para esclarecer as pessoas da Transparência Eleitoral Brasil, que vão participar da nossa missão no ano seguinte, de 2024, aqui no Brasil, pois nós temos eleições municipais, e serve também para o futuro, para a gente capacitar quanto mais possível as pessoas do Brasil a participarem
das missões de observação e conhecerem sobre o tema. Afinal de contas, é importante que as pessoas conheçam. A Ana, nossa coordenadora, acabou de entrar na live. Boa noite, Ana, tudo bem? E eu queria começar, Gerardo, te perguntando, para que as pessoas possam entender e ouvir você esclarecendo, como você definiria o que é a observação eleitoral? A observação eleitoral é uma atividade sistemática, organizada por um grupo de pessoas habitualmente independentes, mas não necessariamente, que procuram cuidar das diferentes fases do processo eleitoral, como uma forma não só, e aqui está trocando a doutrina, e é importante, não só como uma parte de vigilar o processo eleitoral, mas também como participar ativamente no processo eleitoral. Tradicionalmente, nós temos visto sempre as eleições com 3 atores fundamentais, que são os votantes, os candidatos ou candidatas e a autoridade eleitoral. A doutrina internacional está mudando para dar como forma de participação política também a observação eleitoral nacional e internacional. Então, seria uma espécie até de participação do próprio cidadão, não só votando e sendo votado, mas também acompanhando, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, cada vez, e é uma dessas coisas que a tendência no mundo inteiro está sendo de atacar os observadores eleitorais, nacionais e internacionais. Os ataques variam, de ataques simples em redes sociais, mas também ataques físicos. Acaba de acontecer em Zimbábue, uns ataques terríveis, inclusive levaram presos a vários tomaram presos a vários observadores nacionais. Mas isso tem uma reação desde o ponto de vista dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, da participação política, e cada vez mais, conforme tem um rechaço à observação eleitoral, conforme tem uns limitantes à observação eleitoral, começam a ter maiores, digamos, maiores reclamos de poder participar. Porque não todo mundo quer ser candidato, mas a população nas democracias querem ter a certeza que os seus votos estão sendo contados de uma forma correta. Querem ter a garantia que a expressão da vontade popular está sendo refletida nos resultados. Então, se organizam para poder vigilar o processo eleitoral. E tem diferentes setores que estão fazendo isso no mundo. As universidades, a sociedade civil, os próprios partidos políticos, que começam a vigilar as eleições de uma forma mais profissional, e não só o dia da eleição. Cada vez mais estamos vendo que os partidos políticos têm, inclusive, auditores, por exemplo, tecnológicos. Isso é positivo. Tudo que seja para transparentar uma eleição e para eliminar as dúvidas de uma eleição é uma coisa positiva. O que é uma contradição é que a gente está vendo em alguns países resultados muito abertos, caso do Paraguai,
Caso da Guatemala, 17 pontos, 21 pontos entre primeiro e segundo lugar. E ainda tem dúvida, porque a irresponsabilidade de alguns dos atores políticos em sembrar essas dúvidas faz mal para a democracia. Não faz mal. Se você combina isso com a insatisfação da democracia de resolver os problemas mais básicos da população, então é uma fórmula muito complexa de resolver. Sim, sem dúvida. Você acha que você começou dizendo sobre os observadores em muitos países estarem enfrentando essa onda, digamos assim, de violência, né, de insatisfação contra o trabalho da observação. Você diria que talvez isso seja um pouco causado por conta do papel que a observação desempenha no país? Porque a observação internacional são pessoas alheias ao país que têm um interesse mais imparcial. Você acha que às vezes a observação ela ajuda de uma forma a prevenir fraudes, a melhorar o resultado ou o trabalho das autoridades, e isso de certa forma desinteressa algumas pessoas? Por que você diria que existe essa violência ultimamente? Não, eu acho que o papel da observação tem evoluído, né? Tem evoluído, pelo menos no caso da OEA, nós começamos a observar eleições desde 1962 e eram realmente observações mais políticas, não era uma observação como a gente conhece hoje. Sim. Posteriormente, nos anos 90, eu te diria mais ou menos, a observação eleitoral se convertiu em uma sorte de força de denúncia, mas também de frear os fraudes eleitorais, não? De prevenir os fraudes. Posteriormente, com, digamos, a terceira onda democratizadora na região, os finais dos 90, começo do século, na região a gente tinha autoridades eleitorais muito sólidas, muito melhores, sistemas eleitorais, normas eleitorais, funcionários eleitorais muito mais profissionais e um convencimento regional praticamente, daí que sai inclusive a Carta Democrática Interamericana em 2001, um convencimento que a democracia era o único caminho para a região. E isso se viu também nos processos eleitorais, que eram processos eleitorais, na verdade, muito melhores do que a gente tinha nos 70 e nos 80. Então, tinha algum fraude por ali, sim, caso do Peru de Fujimori, por exemplo, mas não era a norma como tinha sido no passado. E o que aconteceu? Que as missões de observação eleitoral convertiram em missões muito mais técnicas e missões de observação eleitoral que davam recomendações sumamente úteis, mas uma gama gigantesca de recomendações que tinham que ver com o sistema de financiamento político eleitoral, que são recomendações fundamentais para o sistema eleitoral, mas também recomendações, digamos, pequenas, como tipo, por que não ter uma, digamos, uma cédula de votação menor, ou por que não dividir a votação em 3 ou 4 cédulas, coisas menores, mais logísticas. Tá? Mas o que aconteceu em 2016? Aconteceu a eleição do Trump nos Estados Unidos, que por primeira vez colocou realmente numa luz pública o tema da desinformação, do fake news. E que isso se convertiu em um tema fundamental para todos os processos eleitorais. E nunca vai ser igual. Sempre vai ter várias versões sobre um só acontecimento. Então, as missões de observação eleitoral tiveram um novo papel.
esse novo papel é de que já estava, mas que a gente se concentrou muito mais agora, em dar a versão mais exata, mais pontual, mais objetiva, mais técnica de um processo eleitoral. Isso, claro, que as eleições, como nada na vida, é branco ou preto. São tons de cinza e tem algumas coisas que alguns atores de algum partido político vão gostar que nós falemos, outras que não vão gostar que a gente fala. Normalmente somos atacados pelos dois lados, ou três, ou quatro, quantos lados tem. Mas e tem um fator adicional, João, que o que eu te falei dessa legitimidade política depois de uma, digamos, denúncia de fraude eleitoral e prevenção do fraude eleitoral, depois uma fase de melhorar os processos eleitorais com recomendações. Essa talvez foi a lua de mel das missões de observação eleitoral, essa parte. E depois, o que a gente está vivendo agora, a partir do fake news, são acumulativas. Nós continuamos fazendo todas essas coisas. Continuamos sendo uma força de legitimação política, continuamos sendo uma força de denúncia e prevenção do fraude, continuamos sendo uma força de melhora dos processos eleitorais e agora temos isso. Não, eu acho que aí não são essas as razões dos ataques ultimamente aos observadores eleitorais. As razões de fundo é que a democracia está retrocedendo. Então, os ataques que a gente vê entre os poderes executivos e os poderes judiciários, o judiciário e o executivo, desculpa aqui. Aí tem a luz automática. Tem a luz automática. Aí. E os ataques que a gente está vendo de alguns políticos à imprensa livre, os ataques que a gente está vendo de alguns políticos a autoridades eleitorais, o que tem acontecido que digamos, o instinto diria que, inclusive, as autoridades eleitorais pedem muito apoio para o Departamento Eleitoral, para a Secretaria-Geral da OEA, da gente sair para apoiar politicamente a autoridade eleitoral, sei lá, o caso da Guatemala que está acontecendo agora é um caso claríssimo disso, pensando que se a OEA então fala alguma coisa, então eles vão ficar protegidos. A realidade que a gente está vendo é que quem ataca a democracia ataca toda a democracia. Não só ataca um ator ou outro, ataca o sistema democrático. Então, a única coisa que acontece é que nós somos também atacados, né? E eu acho, então, qual é o fundo do assunto, que tem uma grande população que está frustrada com a falta de soluções práticas da democracia. Eu acho que essa frustração, em alguns casos, é muito justificada. E você vê, os dados estão aí, a informação está ali. Então, tem pessoas que estão com a preocupação é a seguridade pública, por exemplo. Sim. E eu acho que os últimos números que eu vi, 37 das 50 cidades mais perigosas do mundo estão na América Latina. Então, se sua preocupação é a segurança pública, você tem razão de estar, digamos, chateado com a democracia por isso. Nós vivemos na região mais desigual do mundo. América
Latina é a região mais desigual do mundo. Então, é normal que, digamos, as pessoas que sentem que uma, digamos, classe média que está pagando mais impostos que os ricos se sente chateada. Sim, Então, mas como resolver esses problemas não pode ser uma alternativa autoritária. sim, E aí é onde estamos perdendo a batalha, porque tem sistemas alternos no mundo e já na região que estão promovendo que a alternativa seja essa. E falo, claro, que os mais claros são China e Rússia, né? Promovendo que pode ter crescimento sem democracia, pode ter que não os direitos humanos não são tão importantes, que a imprensa livre não é tão importante, que o que importa é que a gente tenha, não sei, trens balas mais rápidos. sim. Eu achei bem interessante, Gerardo, no começo da sua explicação, você dizendo sobre essa evolução, como a observação eleitoral foi passando pelas várias etapas, né? O início, a questão da prevenção, a denúncia da fraude, depois as recomendações, as sugestões que cada missão faz, e finalmente chegando até nesse período de 2016 ali contra a desinformação. Até porque muitas pessoas, quando participam como observadores da nossa organização, ou pessoas mesmo que acompanham a observação eleitoral tendem a pensar que o objetivo principal da observação é sempre detectar a fraude, apontar a fraude. E é muito essencial esse esclarecimento de que não é exatamente esse o ponto principal da observação eleitoral. Essa questão da participação cidadã da pessoa como observadora é muito interessante, porque uma coisa que eu queria até te perguntar, nesse contexto de erosão, de enfraquecimento da democracia, as missões de observação, elas acabam desempenhando um papel muito, muito interessante, certo? Na questão das eleições e da manutenção da democracia aqui no continente americano, né? Como que você vê esse desafio para as missões? Esse contexto que você narrou, com a desinformação, com a violência, e a observação eleitoral sendo chamada a participar de todos esses processos, o comportamento da missão. Como você vê esse contexto geral de desafio para como uma missão se comporta diante desse contexto, sem atuar, sem invadir o espaço, eventualmente, dos players eleitorais? Como você vê hoje o contexto assim, para a OEA e para as missões de observação? Não, é sempre muito, digamos, é uma pergunta que tem muitos Sim, factores na resposta, mas é sempre um, digamos, tem uma falsa narrativa sobre o tema da não intervenção, né? A não intervenção, qualquer advogado, eu tenho não sei se a sorte ou a desgraça de ser advogado e de ser advogado internacionalista, então sei muito bem a origem do princípio da não intervenção, é mais origem que tem que ver com os poderes coloniais e tem que ver com, especialmente, intervenção não só armada, mas intervenção que limita o poder soberano desse poder. Opinar sobre um processo eleitoral não é violatório do princípio de não intervenção. claro. Opinar sobre a situação de direitos humanos também não. Então, e menos ainda quando o país está convidando. E aí vou colocar o primeiro ponto. A OEA só pode observar eleições quando é convidada para observar o processo eleitoral. Segundo, se assinam dois documentos, dois convênios, um de privilégios e imunidades com a chancelaria do país e outro
de procedimentos com a autoridade eleitoral. E, Gerardo, qualquer pessoa pode convidar, por exemplo, vendo a divisão, né, dos três poderes em cada país. No caso do Equador temos cinco, mas no Brasil, por exemplo, temos três: Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Essa questão é bem interessante mesmo. No caso da OEA, ela precisa ser convidada pelo Poder Executivo do país ou pode ser pelo Judiciário, a autoridade eleitoral? Pode ser pela autoridade eleitoral também. Depende um pouco da normativa interna do país. Entendi. Então, por exemplo, no caso do México, no caso do Peru, alguns que têm, digamos, órgãos eleitorais muito autônomos e que têm na função deles o registro dos observadores internacionais. Então, eles fazem convite a outros países, é o executivo. Mas, digamos, a gente assina com os dois. Entendi. Governo, privilégios e imunidades e com a autoridade eleitoral, os procedimentos. E esse acordo de procedimentos é clave porque coloca, claro, a obrigação do DECO, do Departamento da Missão, de actuar de uma forma técnica, imparcial e objetiva, mas coloca a obrigação na autoridade eleitoral de facilitar, especialmente a informação e os acessos que nós precisamos para poder fazer uma observação séria. E aí, nossas missões, e falo um pouquinho de como são organizadas, e um pouco da função mesma do observador. Qual é a função, o que o observador precisa para poder fazer bem seu trabalho? Precisa de informação. Precisa de informação. Quais são essas fontes de informação? Depois de muitos anos observando eleições, nós chegamos à conclusão, e é a forma que a gente observa agora, que a gente precisa de 3 fontes de informação. A primeira fonte de informação, e talvez a mais sensível, é a informação política. Então, tem uma chefatura de missão. Essa chefatura de missão, onde estão o chefe de missão, o analista político, estou normalmente eu, da minha equipe, o subchefe da missão. Essas pessoas têm reuniões de alto nível. Reuniões privadas, digamos, são públicas no sentido que as pessoas sabem que a gente se reuniu com essas pessoas. O conteúdo é privado, onde a gente se reúne normalmente o presidente da República, os candidatos, as autoridades eleitorais no máximo nível, sociedade civil, etc. E essa é uma fonte fundamental de informação, porque dá o contexto político, digamos, o que está acontecendo, não só na imprensa, não só nos discursos, mas o que está acontecendo de verdade no país. Segunda fonte de informação são os especialistas. Cada especialista, e temos, não sei, 10, 12 especialistas em vários temas: organização eleitoral, tecnologia eleitoral, participação de mulheres nas eleições, participação de minorias nas eleições, justiça eleitoral, financiamento político eleitoral, meios de comunicação, liberdade de imprensa, violência eleitoral, assim, muitos especialistas. Cada especialista que faz isso como o seu trabalho habitualmente no país, no seu país, faz um informe, faz reuniões, está no terreno e faz um informe de como analisar esse processo eleitoral desde essa perspectiva. Então, vai analisar o processo eleitoral, por exemplo, desde a perspectiva da violência, ou desde a perspectiva da participação política da mulher, ou Então, essa é a segunda fonte de informação. É muito valioso. Nós estamos, nesse momento, fazendo um compêndio dos anexos desses especialistas
que estão são públicos, estão nos informes da página do DECO, se alguém tem interesse, tem acadêmicos que gostariam de ver esses elementos comparativos nos diferentes países da América Latina. Mas estamos fazendo um compêndio de vários anos para a gente analisar o tema da participação política da mulher, por exemplo, por os olhos das missões de observação eleitoral. Ou como ver o financiamento público e privado eleitoral desde essa perspectiva, com todos os anexos, todas as recomendações, quais são as recomendações mais frequentes, quais são as observações mais frequentes. E depois temos a terceira, e diria mais importante desse ponto de vista da missão, fonte de informação, que é os nossos observadores e observadoras eleitorais no dia da eleição. Nos dias prévios, digamos uma semana antes, e os dias 2 ou 3 dias depois da eleição. O que aconteceu? Você tem sido observador várias vezes, imagino que você já viveu a tortura que é se acordar mais ou menos 4 da manhã e o dia seguinte, 20 horas depois, quando já está, né, digamos, tudo fechado. E essa informação que nós recopilamos por meio de formulários com uma representatividade estadística e com uma, digamos, mostra territorial nacional, uma amostragem territorial nacional, a gente tem a terceira fonte de informação, que vai desde o que aconteceu, como foi a abertura, como foi, digamos, como estava passando a segunda, digamos, no meio do dia eleitoral, como vai a participação, como vai tudo isso, e como vai depois a fazer a contagem, encerramento e, inclusive, os resultados que você sabe que a gente faz conteio rápido. Sim. Então, essas 3 fontes de informação dão para o observador eleitoral ou para as missões de observação eleitoral da OEA eu diria, uma visão bastante clara do que aconteceu no processo eleitoral. Não sei se isso, digamos, responde um pouco a pergunta. Quais são os... Claro que isso e as nossas declarações os dias depois, se, por exemplo, que é o que acontece a maioria das vezes, que tem, especialmente faz uns 8 anos, sempre tem alguém que perde e fala que houve fraude. Na realidade, eu tenho muita sorte. Eu já estou próximo a cumprir 100 missões de observação eleitoral e realmente eleições muito complicadas desde uma perspectiva de resultados. Eu tenho visto só umas 4. Né? Eu diria Haiti 2015, não, que claramente houve digamos, um fraude comprovado. Honduras 2017, Bolívia 2019 e Guiana 2020. E hoje, por certo, foi um dia muito lindo, porque estava aqui em sessão protocolar o presidente da Guiana agradecendo muito a labor o trabalho da OEA e da missão. Sim. Então, o que eu acho muito interessante também é que conforme vocês vão tendo todas essas experiências, vocês vão acumulando missões atrás de missões, vocês vão tendo sempre essa visão macro, né? Porque nós, por exemplo, de missões de observação nacional, nós temos uma visão bem específica quanto aqui no Brasil. Agora, a OEA, que atua em âmbito da América mesmo, em todos os processos, você consegue ir acompanhando
o mesmo país daqui a um tempo, depois de certos anos, o desenvolvimento daquilo, como foi desde a última eleição e esse panorama geral, né? Porque, de fato, eleições são processos muito, dependendo do lugar, tensos, que envolvem muitas questões, e a observação eleitoral está lá, no meio, observando tudo. Eu queria até fazer uma pergunta, Gerardo, e ouvir de você sobre essa importância, às vezes, do princípio da constatação da missão dos fatos por conta própria, né? Porque isso é uma coisa que a gente sempre teve aqui nas nossas missões da Transparência Eleitoral Brasil, a necessidade e o reforço da informação de que o observador, nesse terceiro conjunto, né, que você disse de informações, e os especialistas, eles e elas, as pessoas observadoras, fazerem suas constatações. Porque existem certas ocasiões que nós recebemos informações, nós recebemos opiniões de pessoas, e a missão precisa processar isso, certo? Então é dizer, por exemplo, a diferença entre uma informação que você recebe e uma informação que o observador constata, não é mesmo? É muito difícil isso. Eu vou, sem mencionar os países, eu vou falar dois exemplos muito, digamos, muito indicativos ou que expressam o que você está dizendo de uma forma muito clara. Nós tínhamos feito um relatório, já estávamos na etapa pós-eleitoral, íamos apresentar o relatório para o Conselho Permanente, e antes da gente apresentar o relatório para o Conselho Permanente, o país tem direito de ver o relatório. Agora, o país pode fazer comentários sobre o tom digamos, do informe, e pode corrigir erros, mas não pode pedir que a gente inclua coisa que nós não observamos, nem pode solicitar que tiremos coisas que a gente se observou. Sim? Sim. Podem, inclusive, fazer uma reclamação e a gente pode incluir a reclamação no informe, isso não tem problema. Mas não podem pedir que nós... Então, tinha uma controvérsia sobre um ponto onde nós estávamos recomendando que não, pelo tema do crime organizado e o dinheiro do crime organizado nas campanhas, que seria bom proibir na lei as doações anônimas. E o país jurava que se proibiam as doações anônimas, mas nós tínhamos os informes de financiamento onde havia donações. Mesmo a lei, digamos, proibindo, tinha uma sentença que permitia. Então, na realidade, havia doações anônimas. Se nós não tivemos um especialista em justiça eleitoral e um especialista em temas de financiamento, talvez nós olharíamos só a lei e falaríamos, tá, é verdade. Mas isso tem que ver também com um segundo ponto, que é a observação eleitoral cada vez é mais especializada. Porque são muitos elementos que fazem um processo eleitoral. Então, nós, por exemplo, agora temos o tema da violência eleitoral, porque estamos observando em condições e em países muito violentos. Mas qual é violência ordinária e quando é violência eleitoral? E eu vou te dar um exemplo de outro país, que aconteceu em um país que num ato público de campanha mataram a um membro de um partido político. E, sim, era um tema pessoal. Não era um tema... Era um tema, inclusive, uma briga entre familiares. Olha.
Ok, está bem, mas isso não pode ser incluído dentro de uma violência habitual. Não, porque o contexto foi para um membro de um partido político dentro de uma atividade de partido. Então, é violência eleitoral, porque inclusive tiveram que parar o evento, né? Fechar o evento. Então, claro que afetou o evento. Né? Então, mas não são coisas tão fáceis, João, de definir. Né? Sim. A outra o outro exemplo, já o terceiro exemplo, mas é importante, que acontece muito com a observação eleitoral, que não é a nível nacional, é que você pode ter, e acontece muito com a gente, nas eleições locais. Você pode ter uma eleição local em algum estado que seja muito boa, mas em outro estado que não seja boa. Então, o processo inteiro tem risco, você tem que ter uma presença nacional. Eu lembro que em uma eleição tinham colocado fogo em 8 urnas, em 8 mesas eleitorais. As imagens, eu vou dizer, em coisa de 15 minutos, já estavam em Reuters na Europa. E já com os titulares da violência nessa eleição. Tava como se fosse o país inteiro, né? Como se fosse o país inteiro. Na verdade, é que só foi um tema muito concreto, inclusive foi um tema que conseguiram, digamos, resolver o mesmo dia e que constituía o 0,001% das mesas eleitorais do país. Sim. Mas a imagem foi terrível. Agora, se eu sou um observador, e por isso é tão importante, e por isso todos os formulários que a gente faz que você preencham todo dia. E quando a gente tem dúvida, não sei se já aconteceu com você, mas a gente liga. Olha, está uma coisa estranha que não estão nos outros formulários que você está vendo, me explica, por favor, porque não é suficiente com a informação que nós conseguimos no seu formulário. Né? Então, porque a gente tem que ter essa visão global. Sim. Porque Acontece na capital, nas cidades principais, você vê tipo uma utopia de eleição e depois você vai para umas zonas mais, digamos, e nós observamos em lugares que você já viu, urbanos, rurais, de tudo. Sim, zonas indígenas, inclusive no Equador, eu estive numa zona indígena incrível, no interior do Equador, e por isso que é importante nessa questão do princípio da constatação, né, o Gerardo, porque você vê um incidente num local isolado, e isso não necessariamente vai representar, talvez, o país inteiro. Pode representar caso isso seja generalizado, e a importância, né, da difusão dos observadores em todas as regiões, né, igual você disse. Esse princípio, essa ideia é muito, muito interessante porque na nossa missão do ano que vem, do ano seguinte, de 2024, são eleições municipais no Brasil. E as eleições municipais, elas são muito específicas e peculiares em cada região do Brasil. Por exemplo, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, as eleições municipais são de uma forma, as leis e normas são as mesmas, mas o funcionamento é de uma forma. No norte do Brasil, no estado do Amazonas, é de outra forma. E essa questão de você observar todo o contexto e entender tudo é importantíssimo. Teve uma pergunta aqui, Gerardo, que o pessoal está fazendo. Tem bastante gente mandando pergunta aqui. Eu achei bem interessante. Ó, é do Vitor. Ele fala assim: boa noite, João Gerardo. As recomendações da OEA, apesar do termo recomendação, possuem alguma força a vincular ou responsabilizar os agentes que eventualmente venham a lesar o processo de eleições? Só para até contribuir e passar a palavra para você, Gerardo. Na resolução do TSE, que é a 26567, se eu não me engano, a gente ajudou a escrever ela também no TSE com contribuições,
lá tem uma menção específica dizendo que as recomendações das missões não são vinculativas, né? Aqui no Brasil, pelo menos, há essa resolução. Como que você responderia, depois de submetido o relatório ali no Conselho Permanente da OEA, isso vincula o país, torna obrigatório ou não? A resposta rápida é não. Sim. É um mecanismo voluntário. A maioria dos mecanismos de direito internacional, com exceção, como muitos devem saber, das resoluções do capítulo 7º do Conselho de Segurança da ONU, que tem que ver com paz e segurança, a imensa maioria não são vinculantes. Não são vinculantes esses, são vinculantes os julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, são vinculantes os julgamentos da Corte Internacional de Justiça, mas nesse caso não são vinculantes. Mas essa é a notícia, digamos, um pouco decepcionante. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que faz uns anos a famosa acadêmica em temas de democracia, Pippa Norris, de Harvard, fez um estudo sobre as recomendações da OEA em matéria de missões de observação eleitoral. Analisou missões de observação eleitoral que tem desde 1997 até mais ou menos 2012, 2013, e chegou à conclusão que mais ou menos 50% das recomendações são aplicadas. Volto para a notícia, digamos, que temos que mudar. Tem, nesse momento, um grupo de países, e muito tem sido pela insistência do DECO, de que precisamos algum mecanismo, pode ser um mecanismo voluntário, pode ser um mecanismo que chamam de peer review, não, de países se ajudando, cooperando para a implementação das missões de observação eleitoral, e que tem que estar incluído o Congresso, porque claramente as recomendações mais difíceis são normalmente câmbios legislativos, e a instituição eleitoral, claramente, e o executivo. Agora, é frustrante, João. Vou te ser sincero. E vou falar das últimas 2 missões de observação eleitoral. Eu posso falar porque isso está nos nossos comunicados públicos. No caso da Guatemala, levamos 8 anos, João, falando da excessiva judicialização dos processos eleitorais na Guatemala, da intervenção do Ministério Público nas eleições da Guatemala, na injusta inabilitação de candidaturas na Guatemala. Levamos 8 anos falando disso. E chegou em crises com esse processo eleitoral. Sim. E por isso que está em crise. Essa crise tem uma origem claríssima, que é a judicialização das eleições. No caso do Equador, é uma coisa mais recente. Em fevereiro, no Equador, para as pessoas que não saibam, estamos tendo umas eleições presidenciais e legislativas, mas são extraordinárias. Não estavam calendarizadas, são extraordinárias por um mecanismo de controle constitucional que chama a morte cruzada, onde o legislativo faz um impeachment para o presidente e o presidente, e para evitar esses impeachments constantes, o presidente tem a faculdade de dissolver o Congresso e chamar as eleições. Então, todo mundo tem que ser reelegido. E ele renuncia também, né? Ele vai junto também. Então, o que acontece? Que a gente teve eleições faz 1 ano e meio, um pouquinho mais. Em fevereiro, tivemos eleições
regionais. Nessas eleições de fevereiro desse ano, nós recomendamos que o voto eletrônico, que não é com urna eletrônica, é voto, mas é voto por internet, diríamos, no Brasil. Uhum. Voto por internet não era seguro e não estava funcionando para o voto no estrangeiro, para o voto dos equatorianos que moram no estrangeiro. Nós dizemos isso em fevereiro, repetimos em abril, repetimos em agosto e não funcionou. E tiveram que anular a eleição no estrangeiro. Então, é frustrante, João? Às vezes é muito frustrante. E nós estamos vendo que uma coisa não vai funcionar. Estamos avisando. Não sei como depois isso alguém vai encontrar a maneira de fazer, de dizer que foi culpa da OEA, porque isso também é comum, mas nós avisamos desde fevereiro, então, mas isso é assim. E depois eles voltam, os players eleitorais, e pensam, poxa, se a gente tivesse seguido aquela recomendação de meses, anos atrás, pode ser que a gente não teria esse problema que temos agora, né? No caso, acho que do Equador, eles vão refazer a votação para assembleístas também, né? Que foram eleitos pelo voto do estrangeiro, né? Então, veja bem, eu li os informes da OEA de fevereiro também, e de fato, se eles tivessem adaptado o sistema, né, melhorado o sistema com base nas recomendações, agora essa anulação poderia ter sido evitada, né? Teve até uma pergunta ali que subiu do pessoal, Gerardo, inclusive até bem interessante de fazer, que é sobre esse acompanhamento mesmo que você disse, né, das recomendações. Eu lembro da OEA em 2018 no Brasil, a primeira missão, o relatório, porque eu era o estagiário da OEA na época. E eu lembro que uma das recomendações que foi adotada justamente é a criação da observação nacional. A Transparência Eleitoral Brasil surgiu com base de uma das recomendações que a OEA fez na época. E aí a minha pergunta, e a pergunta da pessoa que mandou ali, vai em qual sentido, Gerardo? Como é feito esse acompanhamento das recomendações feitas, porque cada missão tem ali o seu relatório, com várias sugestões. E em quais casos você diria que certas recomendações foram observadas, seguidas, e isso teve um impacto positivo para o país? Por exemplo, o caso do Brasil com nós, com a observação nacional. Quais outros casos você se lembra que foram sugestões interessantes e foram acatadas? Bom, no caso do Brasil, é uma exceção muito boa, muito positiva. O TSE é extremamente profissional e o TSE é dos poucos órgãos eleitorais que respondem o relatório. E é uma coisa que eu adoro. Mesmo que o relatório possa, digamos, a resposta do nosso relatório possa ser em algum momento crítico do nosso relatório, está perfeito. Porque quer dizer que pelo menos estão lendo o relatório, estão pensando sobre as recomendações. Nós não temos a verdade absoluta. E talvez tem coisas que são fora de contexto, talvez tem coisas que não funcionariam, talvez tem coisas que já foram julgadas, sabe? E isso pode ser. Mas o fato do TSE tomar o tempo em dizer, olha, aqui a gente precisa tomar uma medida, foi esse o caso. Outro caso foi a criação do órgão interno de participação política das mulheres, do TSE, que uma ótima implementação também. Sim. Então, quando tem países que são, digamos, sérios no sentido de tomar a sério isso e responder os relatórios, eu acho que essa é uma prática maravilhosa. A maioria dos países não fazem isso. Então, temos digamos, a sorte ou a desgraça de ter que voltar 4 anos depois, ou 3 anos depois, ou 2 anos depois, dependendo, e nós revisamos se trocou alguma coisa, se tem alguma melhora, se piorou, Uhum. no caso como no caso da Guatemala, que a gente, digamos, analisa, mas como a gente analisa a diferença de outros organismos, como a União Europeia, que, por exemplo,
fazem 2 missões por ano na América Latina. Nós fazemos mais ou menos 11. E talvez eles fazem El Salvador ou Paraguai, e depois, a seguinte vez, eles não fazem El Salvador e Paraguai. Nós, como somos o órgão regional, sempre fazemos e temos uma continuidade. Sim. Falaria 2 coisas. Digamos, das recomendações que mais me dá orgulho foi as recomendações de 2017 em Honduras, que foi um caso de uma eleição, de uma péssima eleição, de um fraude eleitoral, que posteriormente nós recomendamos que o órgão eleitoral, que era um só órgão eleitoral, se dividisse em 2. E que esses 2 órgãos mostraram a pluralidade, porque esse é um órgão eleitoral partidista. Tem partidistas e tem, digamos, independentes. No caso de Honduras, era um órgão eleitoral partidista, mas que não representava a realidade do país, que era um pluralismo político de pelo menos 3 partidos. Continuava no bipartidismo. Então, essa recomendação foi uma boa recomendação, e as eleições passadas, em um só ciclo eleitoral, foram, drasticamente melhores, sem nenhuma dúvida. A gente foi de fraude eleitoral a um processo eleitoral, sem dúvida. Isso eu acho, um dos maiores, digamos, das nossas maiores vitórias como departamento. Agora, o que o departamento está fazendo? Não podemos, João, não temos a capacidade de observar 11 eleições por ano, fazer projetos de cooperação que a gente faz e dar seguimento às milhas e centos e milhas de recomendações. Então, sim, o que a gente criou para um tema que a gente achou particularmente importante, e o secretário-geral Luiz Almagro, com a sugestão do Departamento Eleitoral, apoiou muito, foi a criação do que a gente chama o grupo de alto nível para implementação de recomendações para melhorar a participação política das mulheres na região. Nesse momento, estamos trabalhando para a implementação dessas recomendações na República Dominicana. Estamos próximos a começar na Jamaica, no Paraguai, em Honduras e no Panamá. Então, já é um programa regional, praticamente, de implementação de recomendações num tema específico, que é fundamental. Interessante. A participação política dos 50%, pelo menos, da população das Américas, né? Claro. Que interessante. Então, vocês vão fazer um acompanhamento em cada país desses listados, dessas recomendações, desse tema específico, que é a participação feminina na política, e o acompanhamento das recomendações da OEA. Nossa, que interessante. Até porque é uma coisa muito curiosa, né, Gerardo? A gente tem muito centrado na nossa cabeça que a observação é lá, o dia da eleição é acompanhar o voto e acabou. Mas tem todo esse processo depois. E essa criação desse organismo é muito interessante, porque possibilita você acompanhar, não em tempo real, mas com muita frequência as recomendações e tomar, né, atitudes ali em prol disso. É muito interessante porque a gente até pensou em fazer uma missão com um tema específico, né? A missão do ano que vem, mas também tem um braço da missão específico. Porém, esse seria um braço de acompanhamento, né? Um órgão de acompanhamento já depois das missões realizadas. Muito, muito interessante, Gerardo. Que ideia bem, bem legal mesmo. João, o mais importante é que você tem já um documento de guia com um monte de recomendações, uma agenda e dá obrigações para cada instituição. Isso, você não sabe o importante que é. A gente está trabalhando isso
na República Dominicana, e vou te ser muito sincero, cria uma pressão entre as instituições. Claro. Porque quando a gente começou a trabalhar, ali, vou te ser sincero, é um segredo só para você e as pessoas que estão vendo aí com isso. As autoridades eleitorais estavam felizes com o projeto. O executivo estava feliz com o projeto, mas os partidos de oposição não. E os partidos de oposição estavam muito reticentes porque não queriam, né, digamos, não queriam criar esses espaços, essa é a realidade, para as mulheres nos partidos. Uhum. Mas nós começamos trabalhando muito com as lideranças femininas dentro dos partidos políticos, com seminários, com cursos, com tudo. E isso foi ajudando a suavizar a postura dos homens, que estavam reticentes. E nesse momento já tem um projeto, digamos, de passo a passo, porque nós não podemos, digamos, em nenhum momento impor com essas, mas já tem outra atitude ao nosso trabalho ali. Isso isso realmente uma coisa muito, muito positiva. Agora, eu acho, João, também que tem temas que seriam muito mais complexos. O tema do financiamento da política é um tema onde normalmente é muito difícil de entrar, é muito fechado. Os partidos políticos não querem ter menos dinheiro, querem ter mais dinheiro e querem ter menos transparência. A talha da cidadania é que os partidos políticos tenham não menos dinheiro, o dinheiro que precisa, não nem mais nem menos, o dinheiro que precisa, mas mais transparência. Sim. Eu me lembro até uma espécie de iniciativa, uma espécie não, né? Uma iniciativa interessantíssima que a OEA teve foi aquele guia para a realização das eleições em pandemia e também aquele guia da desinformação, do combate à desinformação. Então são iniciativas assim que você vai tentando, vai exercendo em cada país, você vai pegando as boas práticas, porque afinal de contas as boas práticas devem ser incentivadas, elogiadas, incentivadas, e você vai disponibilizando isso para os países, né, que tenham interesse em adotar, em seguir. Você vai fornecendo esse material para que o país possa adotar e tomar as providências que considera interessante. É bem legal esse projeto, Gerardo. A gente teve a missão no ano passado com enfoque a participação de gênero, o combate à violência de gênero aqui também, mas essa questão do acompanhamento é algo que, como missão de observação nacional, a gente está próximo ao Brasil, de sempre acompanhar, né? Está tendo uma mini reforma eleitoral aqui no Brasil que está alterando várias leis para o processo eleitoral do ano seguinte. Inclusive com uma PEC de anistia aos partidos políticos, enfim, que a Transparência Eleitoral está fazendo esse acompanhamento aqui em loco. A gente está até... O Instagram me informou que daqui 10 minutos a nossa ligação cai porque passa de 1 hora. Então vou até aproveitar, Gerardo. Teve várias perguntas aqui, mas tem uma delas que o pessoal sempre faz. Eu vou, inclusive, depois colocar a Ana Cláudia aqui também para ela poder te dar um oi, te cumprimentar, nossa coordenadora geral. Mas uma pergunta que as pessoas sempre fazem e fica até a possibilidade de você explicar como que a OEA faz a metodologia e o recrutamento das pessoas observadoras. Como que funciona o processo de vocês escolherem, capacitarem os observadores até chegar nesse processo que é isso que a gente está falando, que é a missão de observação eleitoral? Bom, essa é uma ótima pergunta e vou te dizer uma coisa, João. Precisa de um matemático quântico para chegar a essa resposta, porque são tantos fatores. Primeiro, eu vou falar dos fatores objetivos e depois vou falar dos fatores subjetivos, porque também tem fatores subjetivos. Então, os fatores objetivos são, claramente, os observadores
o primeiro requisito é que não pode ser do país onde vão observar. Então, tem que ser observadores internacionais. Eu não poderia observar no México, inclusive a última eleição no Brasil, não observei no Brasil, porque eu estou casado, felizmente e afortunadamente, com uma brasileira, então não é talvez o correto. Mas qual é o ponto? Primeiro, tem que ter uma paridade. Nós predicamos com exemplo. 50% mulheres, 50% homens. Faz uns anos que a gente começou a fazer paridade dentro dos diferentes níveis dos observadores. Então, a gente tem observadores, temos coordenadores regionais e temos especialistas. Começamos a fazer paridade dentro desses grupos também, subgrupos também. Estamos tentando também ter paridade dentro de chefaturas de missão. Não sei se vocês têm reparado, mas estamos tendo mais mulheres como chefas de missão. Isso é de uns anos e estamos muito felizes com isso. Subchefaturas, coordenadoras gerais também. Segundo ponto, nacionalidade. Não pode ter mais de 15% de uma só nacionalidade. Então, não pode ter mais de 15% de brasileiros na missão, não pode ter mais de 15% de argentinos, de chilenos, né? Agora, isso complica especialmente nas missões Caribe, por exemplo. Então, aí... Por conta do idioma? Por conta do idioma? Não, não só por conta do idioma, mas também porque não tem tantos especialistas eleitorais nas áreas temáticas como você pensaria. Assim, você está pensando por exemplo, em um especialista em registro eleitoral ou em distritos eleitorais, que é muito importante nas eleições parlamentares. Não tem muitos. São, talvez, e não tem muitos que sejam bons, e nós só contratamos os bons. Isso é complicado. Depois, tem uma base de dados onde as pessoas se podem registrar, mas é uma base de dados que tem muita, digamos, concorrência, tem tem quase 4.000 pessoas ali. Claramente, nós damos preferência às pessoas que têm assistido cursos já de observação eleitoral que o departamento organiza. Damos preferência também às pessoas que sejam que tenham feito um estágio na organização. E tem uma coisa, e isso, digamos, são os elementos objetivos. Os subjetivos são parte de uma realidade hoje. E a realidade é que tem uma maior polarização e uma maior indiscrição, diria eu, com o uso de redes sociais. Então, no passado, temos alguns observadores que têm filtrado informação delicada. Temos observadores que têm se manifestado politicamente nas redes sociais, antes, durante ou depois das missões de observação eleitoral. Então, isso, digamos, em espanhol a gente fala pagan justos por pecadores. Ou seja, algumas, digamos, maçãs podridas têm afetado a oportunidade de outras pessoas. Porque, então, isso tem feito que nós somos mais fechados em contratar ou levar pessoas que já têm uma experiência comprovada. Então, se antes o número de pessoas novas que a gente levava para as missões era entre um 15% e um 20%, hoje talvez seja entre um 5% e um 10%.
Então, se temos uma missão de 80 pessoas, talvez 5 serão pessoas novas. Isso faz que a espera para ir para uma missão seja realmente... E nós somos conscientes disso. E queremos dar um programa que seja para toda a América. Mas também nós estamos com mais pressão. Claro. Então, pelos Estados-membros e pelos países que estão recebendo as missões de observação eleitoral, e temos que dar garantias disso. Claro. Porque a gravidade de um observador se manifestar politicamente ou comunicar uma opinião que não compete a ele ou a ela, isso toda a missão de observação de uma forma prejudicial. Pode ser que uma pessoa se responsabilize de uma forma que prejudique totalmente a missão, sendo que nem competia a ela, né, a comunicação. E isso é muito grave, isso é realmente... A gente sempre tenta dar muita atenção, Gerardo, nas nossas capacitações sobre esse ponto, sobre o ponto de o observador não opinar, não se manifestar, seja em rede social ou não, sobre qualquer aspecto do processo eleitoral. Nós temos os nossos relatórios, nós temos também, igual o nosso porta-voz, a Ana, que é a nossa coordenadora geral, e é muito importante a gente ser neutro ao extremo. E talvez aí uma diferença muito grande da observação nacional e internacional, né? É muito difícil, muitas vezes, a gente separar o observador nacional, ter essa capacitação e a pessoa ficar alheia ao processo político, porque, afinal de contas, eu sou brasileiro e eu vivo no Brasil, eu acompanho todos os dias. E a observação internacional são pessoas estrangeiras que vêm ao país, né? E esse distanciamento acaba ficando, de certa forma, um pouco mais fácil, mas isso é muito interessante, né? Esse trecho que você falou agora, a gente vai recortar e vai usar nas nossas capacitações para não comunicação em redes sociais jamais, porque isso é muito importante. Inclusive, eu te diria que a região está tão polarizada, que isso não deve ser assim, porque as pessoas têm o direito à participação política, mas, inclusive, as manifestações do próprio país, porque a região está dividida, né? Então, um governo, e já aconteceu, não vou dizer que governo, mas um governo, olha, essa pessoa não tem nenhuma publicação sobre o meu país, mas tem publicações sobre o país dessa pessoa que me faz pensar que é parcial. Você está manifestando sobre a política do país dessa pessoa. Isso é completamente válido. Não tem nada no manual de observação eleitoral que proíba isso. Mas aí, então, a OEA tem que tomar uma decisão difícil. Nós vamos... desculpa de novo aqui. Nós vamos arriscar toda a imparcialidade da missão, porque vão não se atacar. Eles já estão dizendo por onde eles vão atacar. E eu vou expor essa pessoa também. Sim. Porque o ataque vai ser para a organização, mas vai ser para esse observador ou essa observadora. Então, falamos com o observador e falamos, olha, a gente tinha te convocado, mas não vai poder ser, né? E a razão é essa. É difícil. Sim. Mas Difícil. estamos num mundo muito polarizado. Muito. E por isso a importância das capacitações, né, para observação eleitoral. Isso é muito importante para cada um entender o papel. Eu vou colocar a Ana aqui, Gerardo, e até comentar contigo que nesse anseio da gente melhorar cada vez mais e mais a observação eleitoral, a Transparência Eleitoral Brasil fez um estudo de, se eu não me engano, 17 países aqui na América e as normativas sobre a observação eleitoral. Então, como cada país enfrenta a matéria de observação eleitoral, se é lei, se é normas de cada autoridade eleitoral. Nós somos de colegas em colegas em cada país, compilamos essas informações e fizemos um documento de estudo justamente para
propor aqui no Brasil essa discussão, uma discussão sobre o que é a observação eleitoral e como ela deve ser ou não regulamentada, se por lei, se por resolução. E é um estudo que a gente está aí na iminência de divulgar, né, de fazer essa divulgação, visando, de novo, as eleições do ano que vem e a contribuição com o fortalecimento da democracia, com a observação eleitoral e com o papel dos observadores nacionais e internacionais. Então é muito interessante esse diálogo, porque o Brasil, por conta da OEA em 2018, está tendo essa cultura da observação eleitoral, que tudo começou em 2018 e é com muito orgulho que eu falo que eu fui estagiário nessa época da OEA. Um dos meus maiores motivos de felicidade. Mas eu vou colocar a Ana aqui para ela poder se despedir. Deixa eu até ver aqui, Gerardo, porque a gente está extrapolando o tempo do Instagram. Ana, te chamei aí, Ana, vê se você recebeu. Foi na Guatemala? Como foi na Guatemala, Ana? Ela está entrando, acho que é agora, quer ver? Deixa eu ver se ela aceitou aqui. Aí, ela está entrando aí. Opa, peraí, gente. Aqui. Agora sim. Oi, Gerardo, tudo bem? Como, Tudo bem. Oi? como foi na Guatemala? Foi bem? Foi ótimo, foi bom, foi intenso, né? Então, eu queria agradecer a sua participação aqui, não sem antes agradecer o João, nosso host das lives sobre observação eleitoral que nós estamos fazendo. Eu acho que o tema foi super bem coberto, né, até agora. A gente está fazendo esse esforço para popularizar a observação eleitoral, para trazer gente para a nossa missão. Queremos dobrar de voluntários no ano que vem, né? Tivemos 101 voluntários no ano passado, queremos ter 200, né? Pelo menos, vamos ver se a gente consegue. E, bom, eu queria realmente agradecer e dizer da importância mesmo, sabe, dessa colaboração da OEA com a sociedade civil, com as instituições. Nós somos fruto de uma recomendação de vocês, né, e não só isso, a gente teve também o apoio direto de vocês no ano passado, quando a gente recebeu capacitação direta, né, os nossos observadores ficaram super felizes com isso, e eu tenho certeza que, e a gente até já fez essa pesquisa entre nós, que muitos dos que participaram no ano passado vão continuar conosco, o que já é uma ótima coisa. Então significa que a gente está fazendo algo certo. Eu queria também só deixar um comentáriozinho aqui, essa publicação que aqui está saindo ao contrário, mas é o compilado dos relatórios parciais do primeiro e do segundo turno do ano passado, da missão do ano passado, e a gente também vai lançar a versão digital. Eu tenho a versão dele impressa, mas haverá a versão digital e a gente vai enviar então para o DECO para que vocês tenham também as nossas considerações para a gente poder fazer essa colaboração institucional, que é justamente o que as missões fazem, né? É importante a gente ressaltar isso também, que ninguém se exclui, muito pelo contrário, todo mundo se colabora em prol de uma democracia mais íntegra, né? Então, queria fazer essas palavras de agradecimento mesmo e dizer que as portas estão sempre abertas, tanto para o DECO quanto para você, Gerardo, que sempre foi o nosso grande parceiro, e eu, pessoalmente, obrigada, né, por todo o apoio que você sempre nos brindou. É um prazer. Eu tenho que parabenizá-los, porque imaginem tudo que vocês já fizeram em tão pouco tempo. Realmente devem sentir um orgulho, e eu fico porque, olha, nós temos que cuidar das nossas democracias. Nós temos que cuidar. O Michael Moore, o cineasta famoso dos documentários, tem uma frase que é: Democracy is not a spectator sport. A democracia não é um esporte de espectadores. Tem que participar ativamente, tem que estar ali, tem que cuidar da sua democracia. Mas hoje que nunca temos que cuidar da nossa democracia. Os observadores nacionais são muito mais importantes que os internacionais, porque cuidam do plural o tempo todo, porque é a sua democracia que está em jogo, porque nós temos muito mais mecanismos de proteção, porque nós vamos para o país, depois saímos, acabou. Os que são perseguidos, os que são assediados, os que são castigados,
são observadores nacionais, temos que cuidar desse patrimônio, e nisso o DECO também está fazendo muito trabalho. Conseguimos o reconhecimento dos observadores eleitorais internacionais e nacionais da ONU como defensores de direitos humanos, porque tem mais mecanismos nas legislações internas para ser protegidos como tal. Estamos continuando nessa via com mais, digamos, reconhecimentos nesse. Também conseguimos da União Europeia o mesmo reconhecimento e estamos lutando para algum dia ter também no sistema interamericano esse reconhecimento. Sim. Jô, por favor, faça as honras. Não, eu ia falar de esporte na diversão mesmo, só um tênis, só assistir um tênis de esporte, ver o Djokovic sendo campeão, de resto, democracia é coisa importante. É de fato um papel que cabe a todos e a todas, não só votar, não só ser votado, mas também zelar e acompanhar e fazer parte desses instrumentos que existem e que são destinados e servem a todos e todas, não só quem é político, quem é política, quem é de partido, quem é só eleitor, mas exercer a cidadania, exercer esse papel é fundamental, participar do processo como um todo. E a observação eleitoral, a transparência eleitoral vem ao encontro disso, e é com muita felicidade que a gente tem a nossa organização, a gente vai fazer a convocatória para o ano seguinte, para as próximas eleições municipais, e fica aqui o convite a todos e a todas para participar. Já encerrar aqui, porque o Instagram eu tô com medo de derrubar a gente, então, Gerardo, uma vez mais, em nome da Ana, em meu nome, pela organização, muitíssimo obrigado, a gente segue sempre em contato, uma felicidade esse evento, e um abraço a todos e a todas, obrigado pessoal que nos acompanhou, eu vou ver o número, mas apareceu aqui para mim que mais de 1000 pessoas passaram pela live, então é um número gigante, acho que foi a maior live que a gente fez, e a gente te agradece, Gerardo, obrigado, um altíssimo nome no assunto, obrigado por todos, e até logo, pessoal, um abraço, bom final de semana. Obrigada, gente. Uma boa noite, Geraldo. Até. Pessoal, tchau. Tchau.